Minhas filhas sempre foram muito diferentes, e eu costumava acreditar que uma estaria lá para ajudar a outra quando precisassem. Mas tudo começou a dar errado quando o aniversário da minha filha mais nova estava chegando, e eu pedi à minha filha mais velha que contribuísse financeiramente para comprar o presente dela. Achei que seria um gesto generoso e que fortaleceria os laços entre elas, já que a mais nova havia feito algo parecido por ela meses antes. Mas minha filha não via a situação da mesma forma e se recusou a ajudar. Isso me deixou irritada e, em vez de tentar entender os sentimentos dela, insisti que ela deveria fazer o que eu queria e transformei a situação em uma disputa dentro de casa. Depois disso, cada tentativa de resolver o problema só piorou as coisas. Agora minha filha mais velha não fala mais comigo, a mais nova está distante, e meu marido foi embora depois que tudo desmoronou entre nós. Eu, mulher de 43 anos, sou mãe de 2 filhas, Raquel, de 16 anos, e Chloe, de 12. Vou ser sincera desde o começo. Não somos uma família rica. Meu marido, de 45 anos, e eu trabalhamos, mas entre contas, supermercado, mensalidades escolares e tudo que envolve criar 2 crianças, não sobra muito dinheiro para luxos. Raquel sempre foi muito quieta e reservada. Fica na dela, não pede muita coisa e prefere passar o tempo no quarto. Não é uma adolescente problemática, mas pode ser emocionalmente distante. E quando não consegue o que quer, costuma agir de forma passivo-agressiva. Chloe, por outro lado, é extrovertida, sociável, expressiva e muito mais aberta em relação aos seus desejos. Ela também é mais sensível e, como irmã mais nova, acho que cresceu vendo Raquel ganhar tudo primeiro: celular, saídas com amigos, mais liberdade. Sempre precisou esperar sua vez. No começo deste ano, no aniversário de 16 anos de Raquel, demos a ela um PS5. Era o único presente que ela queria havia muito tempo. Ela falava nisso há mais de um ano. Deixamos bem claro que era um presente grande e que, se o comprássemos, não teríamos condições de gastar muito nos meses seguintes. Mas ela estava decidida. Raquel quase não sai de casa e não gasta dinheiro com maquiagem, roupas ou passeios, então achamos que valia a pena. Agora é aqui que a situação se complica. Chloe ajudou a comprar aquele PS5. Não porque pedimos, ela se ofereceu. Ela tinha cerca de $60 economizados fazendo tarefas extras para vizinhos e para a avó. Viu que nossa situação financeira estava apertada e disse que queria ajudar a tornar o aniversário da irmã especial. Achamos aquilo incrivelmente gentil e agradecemos muito. Avançando para agora, o aniversário de Chloe está chegando. Ela vem pedindo um notebook novo. Nada extravagante, apenas um modelo intermediário de cerca de $600. Ela usa meu notebook antigo de 2015, cuja bateria mal funciona mais. No começo dissemos não. Não temos esse dinheiro sobrando. Mas depois começamos a pensar que talvez não estivéssemos sendo justos. Raquel ganhou um videogame de mais de $500 há apenas alguns meses. Como poderíamos dizer para Chloe que ela estava pedindo demais? Eu até considerei arrumar um trabalho extra nos fins de semana para conseguir comprar. Mas meu marido teve uma ideia que ele considerou mais inteligente. Ele lembrou que Raquel vinha economizando para comprar um par de tênis de edição limitada, bastante caro. Ela comentou que já tinha cerca de $250 guardados. Então ele disse: por que não pedir que Raquel contribua? Chloe ajudou a comprar o PS5. É justo. No começo eu não gostei muito da ideia, mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Chloe colocou dinheiro no presente de Raquel e agora quer algo para si. Por que Raquel não poderia ajudar também? Nem estávamos pedindo tudo, apenas $100. Ela ainda ficaria com 150 para comprar os tênis ou outra coisa. Então sentei Raquel para conversar. Tentei ser calma. Disse algo como: você sabe que Chloe ajudou a comprar seu presente de aniversário. Agora ela quer um notebook e a situação está difícil. Sei que você está economizando para aqueles tênis, mas significaria muito se pudesse contribuir com $100 para nos ajudar. Você ainda teria dinheiro sobrando e talvez possamos compensar isso mais tarde. Ela olhou para mim como se eu tivesse lhe dado um tapa. Não disse nada por um minuto inteiro. Depois respondeu: não, esse dinheiro é meu. Fiquei chocada. Lembrei que Chloe abriu mão das economias dela para ajudar no presente de Raquel. Raquel respondeu: eu não pedi isso. Foi escolha dela. Aquilo me irritou profundamente. Sou frio e ingrato. Sei que Raquel é mais fechada, mas isso não era apenas sobre dinheiro. Era sobre ser justa com a irmã. Pedi que ela pensasse melhor e encerrei a conversa. Alguns dias se passaram e ela não voltou ao assunto. Então toquei no tema novamente. Dessa vez ela disse diretamente: eu não vou dar meu dinheiro para Chloe só porque vocês não sabem administrar as próprias finanças. Foi aí que perdi a paciência. Disse que ela era egoísta, que Chloe tinha se sacrificado por ela e que estava agindo como uma menina mimada. Raquel começou a gritar de volta: não é minha obrigação criar minha irmã nem pagar o aniversário dela. Depois acrescentou: só porque vocês favorecem Chloe não significa que eu tenha que fazer o mesmo. Eu não favoreço Chloe. Amo minhas 2 filhas igualmente. Mas Chloe é mais nova e sim, precisa mais de nós neste momento. Isso não é favoritismo. É ser mãe. As coisas pioraram quando Raquel começou a trancar a porta do quarto e parou de descer para jantar. Estava claramente emburrada. Dei um pouco de espaço a ela, mas depois de uma semana disse ao meu marido que estava cansada daquela atitude.
Se ela não queria ajudar a irmã, por que deveria continuar aproveitando aquele brinquedo caro? Então entrei no quarto dela, peguei o PS5 e disse que ela só o teria de volta quando começasse a agir de maneira menos egoísta. Raquel começou a chorar, gritar e mandar que eu saísse do quarto. Estava tremendo e parecia se esforçar para não dizer algo pior. Só repetia: "Isso é meu. Você não pode fazer isso." Eu a lembrei de que fui eu quem comprou o PS5. Foi um presente, sim, mas fomos nós que pagamos por ele. Chloe ajudou. Raquel não contribuiu com nada. Então não me senti culpada por tirar o videogame, especialmente quando ela estava sendo tão cruel com a irmã. Ela me chamou de cruel na minha cara. Disse que eu me importava mais com Chloe do que jamais me importei com ela. Afirmou que eu estava roubando dela. Disse que eu sempre fico do lado de Chloe e que jamais exigiria que Chloe abrisse mão do dinheiro dela por outra pessoa. Fiquei ali enquanto ela chorava no travesseiro como uma criança e não senti pena. Eu estava com raiva. Tudo que eu vi era uma adolescente de 16 anos que havia perdido completamente a empatia. Chloe abriu mão de suas economias pelo aniversário da irmã sem hesitar. Mas quando a situação se inverteu, Raquel agiu como se estivéssemos tentando roubá-la. Meu marido chegou em casa e me apoiou. Disse que Raquel precisava aprender o verdadeiro significado de justiça, que estava sendo mimada e egoísta, e que esse comportamento vinha se acumulando havia algum tempo. Ele pegou o PS5 e o trancou em nosso armário. Nos dias seguintes, a casa ficou fria. Raquel mal falava. Chegava da escola e ia direto para o quarto. Evitava os jantares. Nem sequer olhava para nós. Em determinado momento, ela até me bloqueou no Instagram. Só descobri porque Chloe tentou marcá-la em uma publicação e percebeu que não conseguia. Chloe, é claro, também ficou triste. Ela se culpava o tempo todo. Dizia: "Eu não queria causar isso. Eu só queria um notebook." Aquilo me fez sentir péssima. Ela não fez nada de errado. É apenas uma menina que pediu algo razoável de aniversário. Raquel foi quem transformou tudo nisso. Para ser clara, eu não pretendia vender o PS5 no início. Primeiro queria apenas tirá-lo como consequência. Mas depois comecei a pensar: precisamos do dinheiro e o aniversário de Chloe é em menos de 2 semanas. Mesmo que Raquel mudasse de ideia agora, eu realmente confiaria nela? Ela não demonstrou nenhum arrependimento. E quanto mais olho para o PS5 parado no armário, mais penso que ele está sendo desperdiçado. Vendê-lo praticamente cobriria todo o custo do notebook. Parece a solução mais lógica neste momento. Alguns amigos dizem que fui longe demais. Contei o que aconteceu em um grupo de mensagens e uma amiga, que conheço há mais de 10 anos, disse que ficou surpresa por eu ter punido Raquel por estabelecer um limite. Isso me incomodou. Que limite? Recusar-se a participar de um acordo justo e deixar a irmã sozinha depois de ter sido ajudada? Outra amiga permaneceu neutra, mas perguntou: "Vocês algum dia pediriam que Chloe abrisse mão de $100 por Raquel?" Não respondi na hora, mas essa pergunta não sai da minha cabeça. Sinceramente, acho que não. Mas isso porque Chloe não reagiria dessa forma. Ela não faria um drama. É mais generosa, mais compassiva. Essa é a personalidade dela. Raquel sempre foi mais distante. Ela guarda tudo para si: dinheiro, tempo e atenção. Não gosta de compartilhar, a menos que sinta que ganhará algo em troca. Quando era menor, escondia lanches no quarto e mentia sobre isso. Sempre houve esse padrão de colocar a si mesma em primeiro lugar e agir como se todos quisessem tirar algo dela. Não sei se isso é apenas uma fase da adolescência ou se é quem ela realmente é, mas estou cansada de andar em ovos ao redor dela. Ela tem 16 anos. Já é velha o bastante para entender o que significa fazer sacrifícios por outra pessoa, especialmente pela própria irmã. Meu marido e eu tivemos uma longa conversa ontem à noite. Estamos frustrados. Sentimos que estamos sempre tentando manter tudo funcionando: contas, escola, refeições. E Raquel parece viver em seu próprio mundo, sem oferecer nada em troca. Enquanto isso, Chloe tenta se manter alegre e fazer as pazes entre todos. Ela tem apenas 12 anos. Esse não deveria ser o peso dela, mas ainda assim ela tenta carregá-lo. Decidimos que se Raquel não pedir desculpas e não oferecer algum tipo de acordo até o fim da semana, venderemos o PS5. Ainda não contamos isso a ela. Mas sinceramente não acho que isso vá mudar alguma coisa. Ela deixou claro que não se importa com ninguém além dela mesma. Talvez devêssemos ter percebido isso antes. Olhando para trás, houve outras ocasiões em que ela se fez de vítima sempre que não conseguia o que queria. Como no ano passado, quando tivemos de cancelar uma viagem de fim de semana por causa de uma emergência médica da minha mãe. Chloe entendeu. Raquel ficou emburrada por dias, dizendo que nunca fazíamos nada por ela. Ou quando negamos dinheiro para um show porque não podíamos pagar, e ela nos chamou de mesquinhos, acusando-nos de gastar tudo com as atividades extracurriculares de Chloe. Sempre existiu essa tensão entre nós. Mas essa situação do dinheiro apenas confirmou o que pensamos. Raquel vê tudo em preto e branco. Se algo é dela, então é dela. Ponto final. Mesmo que alguém tenha lhe dado algo antes. Mas família não funciona assim. Agora ela age como se nós fôssemos os vilões. Como se tivéssemos roubado dela. Como se fossemos monstros apenas por termos pedido ajuda. Enquanto isso, nós só estamos tentando ser justos com nossas 2 filhas. Não sei se devo vender o PS5. Então fico me perguntando: estou exagerando? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. Não sei nem de que outra forma dizer isso.
Você não está sendo justa. Está sendo punitiva porque Raquel se recusou a assumir as consequências das suas decisões financeiras. Chloe dar $60 foi uma escolha dela, não um contrato. Você agir como se Raquel agora devesse fazer a mesma coisa é absurdo. O que mais me chamou a atenção foi o padrão que você descreveu sem sequer perceber. Todos os exemplos que deu sobre Raquel ser egoísta não eram momentos de egoísmo. Eram momentos em que você esperava que ela simplesmente aceitasse qualquer inconveniente que você jogasse sobre ela porque família é assim. Enquanto isso, Chloe é tratada como se fosse feita de vidro. Cancelar uma viagem por causa da emergência médica da sua mãe e Raquel ficar decepcionada é uma reação normal. Você usar isso como prova de um defeito de personalidade é, sinceramente, assustador. Você interpreta toda emoção negativa de Raquel como uma falha de caráter, enquanto qualquer emoção negativa de Chloe é algo que precisa ser imediatamente resolvido. Você não apenas tirou o PS5 dela. Você transformou o videogame em uma arma. Usou isso para puni-la por ter estabelecido um limite que você não gostou. O dinheiro dela é dela. Venda o PS5 se quiser, mas não finja que isso é sobre justiça. Apenas admita que você guarda ressentimento por Raquel não ser a filha mais fácil. Comentário 2. Você é muito babaca. E o favoritismo é tão óbvio que me surpreende você não perceber enquanto escreve. Você basicamente criou dois conjuntos de regras completamente diferentes para suas filhas. As contribuições de Chloe são chamadas de generosidade. As economias de Raquel são chamadas de egoísmo. As decepções de Chloe são acolhidas. As de Raquel são tratadas como mau comportamento. Chloe doa. Ela é compassiva. Raquel não doa. Então ela é fria e sem coração. Não existe nenhum cenário em que Raquel saia vencedora nessa família. Você também usa família como desculpa para tirar coisas dela. Mas nunca demonstrou que pediria o mesmo sacrifício para Chloe. Na verdade, você praticamente admitiu que não pediria. E eu entendo que a situação financeira seja difícil. Mas, em vez de assumir essa responsabilidade como adulta, você envolveu uma adolescente no problema e a puniu por não querer carregar as consequências das suas escolhas. Não é culpa de Raquel que vocês tenham comprado um PS5 que não podiam pagar sem a ajuda de Chloe. Também não é culpa dela que vocês queiram comprar um notebook para Chloe sem ter dinheiro para isso. E outra coisa, ela se trancar no quarto, evitar jantares, se afastar e chorar não é manipulação. Isso é uma adolescente que se sente ignorada há muito tempo. O fato de você reduzir tudo isso a uma simples birra é preocupante. Se vender o PS5, você não estará apenas exagerando. Estará confirmando para Raquel que os sentimentos dela e até os bens dela não têm valor algum dentro da própria casa. Comentário 3. Você é a babaca. Chloe deu aquele dinheiro de forma voluntária e, como você mesma disse, nunca esperaria algo assim dela. Então por que diabos você espera isso de Raquel? Você ao menos escuta o que está dizendo? Chloe faz uma coisa gentil uma única vez, e de repente, você decide que existe uma regra invisível obrigando Raquel a fazer o mesmo. E, quando ela se recusa, você toma o presente de aniversário dela e ameaça vendê-lo. Você não está ensinando Raquel sobre justiça. Está ensinando que o seu amor tem condições. Está ensinando que os pertences dela não estão seguros quando você fica irritada. Tenho uma ideia melhor. Talvez vocês nunca devessem ter aceitado os $60 de Chloe se isso viria acompanhado de tanta cobrança emocional depois. Você disse que foi voluntário, certo? Então deixe continuar sendo voluntário. Não reescreva a história agora só porque estão sem dinheiro e precisam de uma justificativa para invadir as economias da outra filha. Você está punindo Raquel por algo que ela não fez. E, sinceramente, está punindo sua filha por estabelecer um limite básico e saudável. Continue assim e ela vai se lembrar desse episódio por muito mais tempo do que Chloe vai se lembrar desse notebook. Pelo amor de Deus, abra os olhos. Atualização. Já se passaram algumas semanas desde toda aquela situação com Raquel, de 16 anos, e Chloe, de 12, e as coisas só pioraram, não melhoraram. Eu nem reconheço mais a minha própria casa. Primeiro de tudo, sim, eu acabei vendendo o PS5. Depois de dias de completo silêncio por parte de Raquel, sem pedidos de desculpas, sem conversas, apenas uma porta fechada e ela fingindo que nós não existíamos, eu me cansei. Entrei em contato com alguém de um grupo local de compra e venda, formatei o console, embalei tudo e vendi. Na época pareceu a solução mais simples. Só que não deu certo. O comprador devolveu o videogame em menos de 24 horas. Disse que a conta estava bloqueada, mesmo depois da restauração de fábrica. Descobri então que Raquel havia ativado uma camada extra de segurança vinculada ao e-mail dela. Eu não fazia ideia. Quando pedi que ela desbloqueasse o aparelho, ela me olhou diretamente nos olhos e disse: "Não é problema meu. Você vendeu algo que não era seu." Fiquei sem palavras. Mandei que ela parasse de agir como uma criança mimada e simplesmente me desse o acesso.
Ela respondeu: você é quem roubou de mim. Não tem direito de exigir nada. Aquela conversa despertou algo em mim. Nunca tinha ouvido minha filha falar comigo daquela forma, nem mesmo durante as piores fases da adolescência. Não parecia uma filha impondo limites. Parecia uma estranha que não tinha mais nenhum respeito por mim. E então veio a repercussão. A história se espalhou. Minha irmã me mandou uma mensagem. Só me diga que você não vendeu mesmo o presente de aniversário da Raquel. Eu não havia contado nada a ela. Acontece que uma das minhas amigas daquele grupo de mensagens publicou toda a situação em um grupo local do Facebook. Cheguei a receber mensagens de antigos colegas de trabalho e até de uma vizinha perguntando se estava tudo bem em casa. Mas a pior parte foi a minha própria mãe. Ela ligou e ficou do lado de Raquel. Disse que se alguém tivesse tirado um presente dela quando era criança, jamais perdoaria. Disse que nós ultrapassamos todos os limites. Tentei explicar que Chloe tinha dado dinheiro primeiro, que estávamos tentando ser justos, que Raquel poderia simplesmente ter ajudado e nada disso teria acontecido. Mas ninguém quis ouvir. Todos repetiam a mesma coisa. Você tirou dinheiro e um presente de aniversário de uma criança. Isso não era seu. Sinceramente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Na minha cabeça, tudo fazia parte do mesmo orçamento. Somos uma família. Mas agora vejo como as pessoas de fora enxergam isso. E tem sido humilhante. Enquanto isso, Chloe, justamente a pessoa por quem estávamos fazendo tudo isso, desabou alguns dias atrás. Ela disse que não quer mais o notebook, que gostaria de nunca ter pedido nada. Disse que só queria algo especial, mas não se isso significasse que todos passariam a se odiar. Depois me perguntou: eu sou a razão pela qual Raquel não fala mais com a gente? Tentei tranquilizá-la. Disse que ela não fez nada de errado. Mas Chloe respondeu: então por que Raquel perdeu tudo? E eu não tive resposta. Então pedi que ela parasse de falar sobre isso. Perdi a paciência. Disse que ela não entendia o que estava acontecendo, que não fazia ideia de até onde tudo isso tinha chegado, e que nada disso estaria acontecendo se Raquel não tivesse se tornado uma pessoa tão egoísta. Depois disso, falei para Raquel que ela precisava começar a procurar um emprego. Disse que depois de tudo que fez, da falta de respeito, da vergonha que nos fez passar e do dano causado à nossa reputação, já estava na hora de começar a contribuir financeiramente. Talvez assim ela entendesse que dinheiro não nasce em árvore e que às vezes, famílias precisam tomar decisões que não giram em torno dos sentimentos de uma única pessoa. Ela riu da minha cara e respondeu: você quer que eu conserte a bagunça que você mesma criou? Não, obrigada. Eu perdi o controle. Disse: eu não vou criar uma pequena vadia manipuladora e ingrata debaixo do meu teto. Eu estava furiosa. Sei que foi cruel, mas naquele momento eu quis dizer cada palavra. Não vou aceitar ser tratada como se eu não fosse nada pela minha própria filha. E então, no meio de tudo isso, meu marido conseguiu piorar ainda mais a situação. Ele vendeu o PS5 pelas minhas costas. Não me contou nada. Disse que achou que seria mais simples, já que eu estava indecisa e não conseguia vendê-lo sozinha. Mas em vez de usar o dinheiro para o notebook, para as contas ou qualquer coisa que havíamos combinado, ele gastou tudo em uma noite de pôquer. Perdeu absolutamente tudo. Quando descobri, enlouqueci. Gritei com ele como nunca havia gritado com ninguém. Estamos quebrados. Nossas filhas estão brigando. Nossa casa está desmoronando. E esse homem pega a última coisa de valor que tínhamos e joga o dinheiro fora apostando. A desculpa dele? Ele queria deixar as duas meninas felizes. E também queria me comprar um presente. Disse que realmente acreditava que ganharia. Que era para consertar as coisas, não para piorá-las. Eu nem sei o que dizer. Passei uma hora inteira chorando no banheiro depois disso. Ele pediu desculpas sinceramente. Também chorou. Eu o perdoei, porque ele pareceu arrependido. E porque eu simplesmente não tenho forças para lutar com ele também. Mas agora não temos mais PS5. Não temos dinheiro para o notebook. E não existe nenhuma maneira de desfazer o que aconteceu. Sentamos com Chloe e contamos toda a verdade. Ela chorou. Disse novamente que não quer presente nenhum. Não quer nada. Só quer que a gente pare de brigar. Eu não sei como chegamos a esse ponto. Às vezes olho para Raquel e me pergunto se ela é a maldição sobre a qual nunca falamos. Eu não a odeio. Meu Deus, eu não odeio. Mas, depois que ela nasceu, tudo em nossas vidas começou a dar errado. Meu marido perdeu o emprego. Eu tive que abandonar uma faculdade que cursava havia anos. Passamos muito tempo afundados em dificuldades. Quando Chloe nasceu, as coisas começaram a melhorar. Eu juro que ela trouxe a paz de volta para nossas vidas. De certa forma, Chloe foi o amuleto da sorte que precisávamos. Talvez seja por isso que eu sempre a tenha protegido um pouco mais. Talvez seja por isso que tudo isso esteja doendo tanto. Não estou dizendo que Raquel é uma pessoa má. Mas desde que entrou na adolescência, ela diz coisas que eu jamais imaginei ouvir da minha própria filha. Ela não se importa com quem machuca. Chloe ainda abraça todo mundo antes de dormir. Ainda diz: eu amo vocês. Mesmo quando estamos brigando. Eu não sei como partir o coração de Chloe e dizer que não haverá notebook. Não sei como consertar a bagunça que meu marido criou. E certamente não sei como lidar com uma filha que anda pela casa como se fosse a única adulta, enquanto nos trata como se fossemos inferiores. Eu preciso de conselhos. Como sigo em frente? Como conserto o que restou desta família? Eu nunca imaginei que tentar tornar um aniversário justo terminaria dessa maneira. Comentários do Reddit. Comentário 1.
Meu Deus do céu, você com certeza é uma grande babaca. Você está vivendo em uma realidade completamente diferente da do resto da sua família. Construiu uma visão de mundo em que a intenção importa mais do que as consequências. Você acredita que, desde que tenha tido a intenção de ser justa, todo o resto está automaticamente justificado. Tirar presentes, esvaziar economias, humilhar sua filha diante de outras pessoas, chamá-la de nomes, punir a outra filha por tentar acabar com o caos. E agora você está reescrevendo a história da própria família para afirmar que Raquel é um azar ou uma maldição. Isso é um tipo de parentalidade perigosamente distorcida. A sua narrativa é basicamente esta. Chloe igual anjo, salvadora, justa, amuleto da sorte. Raquel igual distante, fria, maldição, problema. E tudo que elas fazem passa por esse filtro. Você chegou ao ponto de punir Chloe por tentar acalmar a situação. Pense nisso por um segundo. Uma menina de 12 anos pediu para você parar a briga, e você a castigou. Você está punindo a filha errada porque a sua raiva não encontra outro lugar para ir. O vício do seu marido em apostas não surgiu magicamente porque Raquel transmite energias ruins. Ele fez isso porque adultos também tomam decisões estúpidas. Assim como você. Vocês dois criaram esse ambiente juntos. E Raquel está reagindo da única maneira que uma criança consegue, se afastando e protegendo o pouco que ainda considera seu. Você não apenas quebrou a confiança dela. Você a destruiu completamente. Pare de falar sobre sorte. Comece a falar sobre como transformou sua filha mais velha no bode expiatório da família. Comentário 2. Você é a babaca. Mas, sinceramente, seu marido é um problema tão grande quanto você. Você continua falando de Raquel como se ela fosse a origem de todos os problemas. Enquanto isso, seu marido vendeu um console que não era dele e jogou todo o dinheiro fora em apostas. Isso não foi um erro. Foi uma enorme quebra de confiança e um sinal claríssimo de que a base da sua família está instável. Você disse que ele chorou, pediu desculpas e foi perdoado porque não acreditava que perderia. Essa é exatamente a desculpa que praticamente todo apostador problemático usa. E o mais preocupante é outra coisa. Você cobra muito mais responsabilidade das suas filhas do que cobra do seu marido. Raquel estabelece um limite? Punição. Chloe tenta acabar com uma discussão? Punição. Seu marido joga dinheiro fora? Ele tinha boas intenções. Suas filhas estão observando isso. Estão aprendendo quem recebe compreensão e quem recebe castigo. Estão aprendendo quais comportamentos merecem perdão e quais merecem explosões de raiva. E aqui está a verdade que você não quer encarar. Os problemas do seu casamento não começaram quando Raquel nasceu. Eles começaram quando você e seu marido não aprenderam a lidar com dificuldades sem procurar alguém para culpar. Vocês transformaram uma criança em bode expiatório porque isso era mais fácil do que enfrentar a disfunção do próprio relacionamento. Raquel provavelmente se tornou distante porque aprendeu cedo que, dentro da sua casa, emoções não são seguras. Amor não é seguro. Presentes não são seguros. Privacidade não é segura. Nem mesmo a reputação dela é segura. E Chloe está se fechando porque tem medo de ser a próxima. As duas meninas estão reagindo às condições que você e seu marido criaram. Parem de tratar as reações delas como problema. O problema é o ambiente. Vocês precisam de terapia. Não de um notebook novo. Comentário 3. Você é a babaca. E Chloe não é o amuleto da sorte. Ela é o próximo alvo. Todo mundo está falando sobre Raquel, mas eu quero falar sobre Chloe, porque ela claramente não está bem. Essa menina viu os pais destruírem a paz da casa, venderem os pertences da irmã, castigarem-na por tentar impedir a situação e, depois, chamarem tudo isso de amor e justiça. Ela está se anulando porque agora tem medo de pedir qualquer coisa. Isso não é maturidade. Isso é trauma. Você contou que ela perguntou por que todas as coisas ruins estão acontecendo por causa dela. Essa é uma frase devastadora vinda de uma criança de 12 anos. Ela está começando a acreditar que a própria existência causa sofrimento aos outros. É assim que surgem sentimentos de culpa que acompanham uma pessoa por toda a vida. E a parte mais absurda. Ela nem está totalmente errada ao pensar isso. Na sua família, tudo parece girar em torno do bem-estar emocional dela. Você a transformou na bússola emocional da casa. Elogia Chloe por ser doce e compreensiva. Mas, no instante em que ela demonstra desconforto, você a pune. Você está ensinando essa menina a sorrir enquanto sofre ou a permanecer em silêncio. Enquanto isso, Raquel foi escalada para o papel de vilã permanente. Toda família com dinâmicas disfuncionais costuma ter um filho idealizado e um bode expiatório. E vocês já decidiram qual papel cada uma deve desempenhar. Eu prometo uma coisa. Se esse padrão continuar, Chloe crescerá de uma de duas formas. Ou se tornará uma adulta aterrorizada de expressar as próprias necessidades.
Ou um dia vai explodir, ao perceber que vocês nunca realmente a protegeram. Suas filhas merecem mais do que serem símbolos dentro de uma hierarquia emocional construída em superstições e favoritismo. Vocês precisam de terapia. Terapia familiar. Terapia individual. Terapia de casal. Qualquer coisa. Porque isso já deixou de ser uma história sobre um PS5. Isso está se tornando uma ferida geracional. Atualização 2. Eu sei que estou sendo massacrada em todos os lugares por causa das minhas publicações. Não consigo nem abrir minha caixa de mensagens sem encontrar pessoas me chamando de abusiva ou de louca. Mas essas atualizações são o único lugar onde consigo falar honestamente sobre o que está acontecendo sem desabar. Não posso contar para minha mãe. Não posso contar para minha irmã sem ouvir uma longa bronca. Meus amigos estão todos preocupados e eu tenho vergonha demais para conversar com alguém da minha cidade. Então o Reddit é tudo o que me resta. Mesmo que estejam me destruindo nos comentários. O aniversário de Chloe foi um desastre. Tentamos fazer tudo parecer normal. Bolo, alguns amigos, nada extravagante. Mas ela passou a manhã inteira chorando e perguntando se Raquel sairia do quarto pelo menos uma vez. Raquel não saiu. Ficou trancada lá dentro e não disse uma única palavra para ninguém. Nem mesmo desejou feliz aniversário à irmã. Quando acendemos as velas, Chloe nem conseguiu sorrir. Apagou rapidamente e perguntou se podia ir se deitar. 2 horas depois, pediu para ficar por um tempo na casa da minha irmã, pelo menos até as coisas se acalmarem. Eu disse não imediatamente. Porque no instante em que Chloe fosse embora, Raquel agiria como se tivesse vencido alguma coisa. Minha irmã disse que poderia receber Chloe por um tempo, mas não teria condições de ficar com as 2 meninas por muito tempo. Não havia espaço suficiente. Raquel ouviu isso e respondeu na hora. Ótimo. Eu nem estava planejando ficar aqui mesmo. Foi aí que surgiu a ameaça de emancipação. Ela disse que está juntando dinheiro, que já conhece todos os passos necessários, e que só está esperando ter idade suficiente para fazer isso legalmente. E sinceramente, eu não acho mais que seja um blefe. Se ela foi capaz de processar o próprio pai por causa de um PS5 e ganhar indenização, então certamente pode fazer isso também. E sim, ele teve que pagar. O juiz não quis ouvir desculpas. Disse que o presente pertencia legalmente a Raquel e que nós violamos os direitos de propriedade dela. Fim da história. Essa decisão destruiu o pouco de dignidade que ainda restava ao meu marido. Ele entrou em espiral. Desapareceu por 3 dias depois da audiência. Eu não sabia se ele estava morto em alguma vala ou se tinha perdido tudo em apostas novamente. Quando finalmente voltou para casa, confessou que estava hospedado na casa de um colega de trabalho, que voltou a apostar, que perdeu tudo outra vez, e que precisava de um tempo para pensar na vida. Eu explodi. Disse que ele tinha abandonado a própria família justamente quando tudo estava desmoronando. Ele rebateu dizendo que eu vinha destruindo emocionalmente aquela casa muito antes de ele ir embora. Nós dois falamos coisas das quais jamais poderemos voltar atrás. A discussão foi enorme. Bem na cozinha, com as 2 meninas em casa. Raquel desceu as escadas pela primeira vez em dias. Olhou para nós dois com uma expressão de completo esgotamento e disse: "Vocês dois são as pessoas mais caóticas que eu já conheci." Depois voltou para o quarto. Depois disso, meu marido exigiu um teste de paternidade. Eu nem queria fazer, porque apesar de tudo, sempre soube que embora a época fosse confusa, Raquel era filha dele. Antes de engravidar, tive uma fase em que saía bastante. Conhecia pessoas. Aproveitava a vida, mas sempre me cuidei. Quando descobri a gravidez, abandonei tudo isso imediatamente. Queria amadurecer e assumir minhas responsabilidades. Enfim, o resultado saiu. Raquel é filha dele. Achei que isso o acalmaria. Mas foi aí que começou outro pesadelo. Porque ele quis saber por que hesitei quando pedi o teste pela primeira vez. Porque parecia culpada. Porque não lutei mais contra a ideia. Durante uma discussão, acabei falando demais. Disse que ele costumava desaparecer naquela época. Que eu me sentia sozinha e estúpida. E que saía às vezes antes de descobrir a gravidez. Mas nunca o traí depois de confirmar. Disse que nada disso mudava o fato de Raquel ser filha dele. Ele não quis ouvir. Chamou-me de mentirosa. Disse que não conseguia mais confiar em mim. Que talvez os últimos 17 anos tivessem sido uma mentira. Foi embora naquela mesma noite. E não voltou mais. Sinceramente, meu casamento acabou. Não há nada a salvar. Agora estou sozinha nesta casa com 2 filhas vivendo em universos emocionais completamente diferentes. Chloe quase não fala mais. Pediu novamente para ficar com a tia. Ela não entende porque todas as coisas ruins parecem cair sobre seus ombros. Ontem à noite chorou dizendo que destruiu a família só porque queria um notebook. Aquilo me despedaçou. Disse que nada disso era culpa dela. Mas ela não acredita em mim. E eu não sei mais como fazê-la acreditar em qualquer coisa. E Raquel? Raquel já ultrapassou a fase da raiva. Ela está fria, calma, distante de um jeito que sinceramente me assusta. Fala como se já tivesse ido embora. Ontem à noite me disse que está economizando cada centavo. E que quando atingir a idade necessária para a emancipação, sairá desta casa antes mesmo do amanhecer. Tentei explicar que eu não a vejo daquela maneira. Ela respondeu: "Você me culpa pelo seu azar." E ela não estava errada. Eu fiz isso. Meu Deus! Quando digo isso em voz alta pareço completamente insana. Mas foi assim que me senti por tantos anos.
Como se toda vez que tentássemos construir alguma coisa, outra desmoronasse. E na minha cabeça, tudo parecia remontar ao nascimento dela. Eu não a culpava como pessoa. Culpava o momento. Mas sei o quão terrível isso soa. Ela respondeu: estou cansada de ser a vilã de uma história que eu nunca escrevi. E eu não consegui responder. Eu não sei mais o que fazer. Meu marido foi embora. O divórcio é inevitável. Chloe quer sair de casa. Raquel está planejando a própria fuga. Esta casa parece um cadáver habitado por pessoas vivas. Estou pedindo conselhos novamente porque realmente não sei como manter nada disso de pé. Todo mundo diz que fui eu quem afastou Raquel, que eu sou o problema. Mas eu não sei como consertar algo tão destruído. Não sei como ser mãe solteira de 2 filhas que não confiam em mim. E não sei como partir ainda mais o coração de Chloe. Eu não sei como consertar nada disso. O que eu faço agora? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você mesma disse. Você saía para conhecer pessoas e vivia livremente. E quando Raquel nasceu, isso acabou. Então agora sabemos exatamente por que você a odeia. Ela não destruiu sua vida. Ela te obrigou a parar de viver como se fosse uma balada sem fim. É por isso que ela virou o azar. Porque ela foi a única coisa que você não conseguiu empurrar para o lado em nome do próprio prazer e do seu marido. Você tolerou um homem viciado em apostas que desaparecia, porque enquanto ele não estava presente, você podia continuar fazendo o que queria. Mas agora que a verdade veio à tona, agora que Raquel acabou sendo filha dele e não um erro seu, você não tem mais nada para colocar a culpa. Você construiu isso tudo. Enterrou emocionalmente uma filha por 16 anos enquanto transformava outra em uma muleta emocional carregada de culpa. E agora está chorando dizendo que tudo está destruído. Ótimo. Você merece exatamente isso. Vocês dois não deveriam ter a guarda de ninguém. Vocês não têm capacidade emocional para criar essas meninas. Raquel já se criou sozinha. E Chloe será a próxima se alguém não tirar ela daí. Isso não foi azar. Foi negligência, abuso e egoísmo acumulados por anos. E agora as consequências finalmente apareceram. Comentário 2. Você foi abusiva com Raquel a vida inteira e só agora percebeu que ela sabe disso. Vamos colocar os fatos. Você sempre favoreceu Chloe. Você admitiu, justificou e ainda chamou ela de amuleto da sorte. Você tratava Raquel como uma bomba relógio, irritada quando ela falava, fria quando ela ficava quieta. Você a acusava de guardar dinheiro que ela mesma economizava, enquanto roubou o presente de aniversário dela e exigiu acesso às contas dela como se ela fosse sua funcionária. Você a culpou por cada queda da sua vida, desde problemas financeiros até colapsos emocionais. E agora que um teste de DNA provou que ela é filha do seu marido, você ainda não consegue admitir porque a odiava. Aqui está a verdade. Você odiava Raquel porque, no fundo, ela não fazia parte da vida que você fantasiava. Ela era o fim da sua liberdade, o fim da sua vida divertida, o fim da ilusão de que você era jovem e intocável. Ela veio de uma fase da sua vida da qual você queria fugir. Então você a tratou como um peso, não como uma filha. Raquel te obrigou a virar algo para o qual você não estava pronta, adulta. Por isso você a odiava. Por isso você transformou Chloe em princesa. Por isso você se agarrou a um homem quebrado que te permitia continuar culpando uma criança pelas suas próprias escolhas. Você não apenas falhou como mãe. Você destruiu emocionalmente sua filha por anos e tentou convencer a internet de que isso era amor duro. Você não precisa de conselhos. Você precisa de terapia. E suas filhas precisam de distância. Distância legal e permanente. Comentário 3. Você é a babaca. Nesse ponto, nem é mais só idiota. Você vem abusando emocionalmente da sua filha mais velha por 16 anos e agora a conta chegou. Toda a sua atualização parece alguém tentando desesperadamente reorganizar os fatos para parecer vítima. Você não descreve os acontecimentos. Você descreve versões dos acontecimentos que diminuem sua culpa. Exemplo, Raquel não faltou ao aniversário porque é cruel. Ela ficou de fora porque está traumatizada e não se sente segura com você. Chloe não quis ir embora porque é ingrata. Ela quis ir embora porque o ambiente que você e seu marido criaram é insuportável para uma criança de 12 anos. Seu marido não foi embora por causa da Raquel. Ele foi embora porque é um viciado em apostas e mentiroso. E vocês dois já eram emocionalmente instáveis muito antes de Raquel entender o que dinheiro significava. Você vem chamando Raquel de maldição da família desde que ela nasceu. Você tem noção de como isso soa para qualquer pessoa de fora da sua cabeça? Você literalmente disse que ela trouxe azar, como se fosse um presságio demoníaco em vez de uma criança que vocês escolheram ter. É por isso que ela é fria. É por isso que ela quer ir embora. É por isso que ela processou vocês. Porque ela aprendeu cedo que, na sua casa, a verdade não importa, só a versão de vocês importa. Quer um conselho? Pare de perguntar por que Raquel está destruindo sua vida. Comece a perguntar por que ela é a única pessoa nessa história agindo como um adulto.